Olha, a nossa notícia ela é super quente, né? E até porque é o nosso ponto aqui é traduzir exatamente a tecnologia sem jargão, sem Uhum. muita palavras técnicas, né? Para as pessoas pra aplicarem no seu dia a dia. E hoje a gente traz a notícia dessa transição que começa a acontecer aí com os modelos de IA que a gente já tem comercialmente falando. A gente teve agora, nesses últimos dias, o lançamento do Chat GPT Work, que é uma grande sinalização do que vem pela frente. A OpenAI lançou essa semana e isso não vai mudar a sua vida só daqui a 5 anos. Isso já começa a mudar a vida das pessoas a partir de agora, o trabalho das pessoas. O Chat GPT Work, ele é baseado agora no lançamento deles também, né, que é do Chat GPT 5.6, e a diferença que começa a existir, ela é simples. Até aqui, a gente pode falar de maneira assim mais trivial que a IA apenas estava respondendo as perguntas que as pessoas faziam. Só que agora a IA ela começa a criar mãos. Então é como se ela entrasse no seu e-mail e respondesse e-mails. Ela pode montar uma planilha no Excel, mandar mensagem pelo Teams sozinha, sem que a gente precise dar o passo a passo ali de tudo que tem que ser executado. E nos próximos minutos aqui, Filomena, eu quero contar um pouquinho quem vai sair perdendo inicialmente com isso e quem vai sair ganhando. E como é que a gente pode fazer para ficar do lado certo, né, dessa história. Eu já adianto aqui que a gente tem assim uma leitura que a gente precisa ser realista. Algumas pessoas serão substituídas, alguns trabalhos serão substituídos nos próximos anos, sim, mas não pela inteligência artificial. E eu acho que isso, não sou eu, Silvana Paixão, só que falo, isso eu tenho escutado de grandes especialistas pelo mundo afora, que as pessoas não serão substituídas pela IA especificamente, elas serão substituídas pela versão delas mesmas que parou de pensar. Então, se a gente, agora a gente está num momento muito importante, sabe, Filomena, que é um momento em que as pessoas vão ter que entender que o raciocínio ele começa a valer ouro, sabe? A gente tem um pouco mais de pensamento crítico ali, vai valer ouro, e eu vou explicar aqui um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo tecnicamente é o seguinte: a gente sai da transição do chatbot, que ele é assim, ele é passivo, que ele só responde quando alguém pergunta, e a gente começa a entrar na fase do agente autônomo, que ele executa uma sequência de ações ou uma grande ação complexa até ele te entregar um resultado pronto. Só que agora ele passa a fazer isso de uma maneira mais solitária. Ele começa a ter essas ações até te entregar um resultado. E na prática, a tecnologia deixa de ser um oráculo, sabe? Ela deixa de ser uma enciclopédia e ela passa a ser uma assistente executiva. E eu acredito que é exatamente nesse ponto que uma grande maioria das pessoas pode errar na leitura desse cenário agora. Porque a gente vem ouvindo nesses últimos 3 anos muito a pergunta: será que a IA vai tomar o meu emprego? Essa pergunta tem sido muito recorrente. E é claro que as pessoas têm que se preocupar. A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: qual a parte do meu trabalho que ela é só execução, que ela só é repetição de tarefa? Vamos guardar essa frase aqui agora, porque a gente vai precisar dela ali antes da gente terminar aqui o nosso Futuro em Pauta. A frase que resume o nosso episódio inteiro: não é a profissão que vai desaparecer, mas é parte da profissão que era só execução. Começa a perceber a diferença? Então a gente passa a ter uma preocupação, e eu falei disso no nosso último Futuro em Pauta, com o nosso exemplo do caso da Ford, que é mapear, assim, os CEOs terão que ter agora um olhar de fazer um mapeamento dos trabalhos, porque parte das profissões sim serão impactadas, mas poucas talvez desaparecerão por completo. Eu quero trazer alguns números aqui, Filomena, eu acho bem importante a gente estar atualizado com números Uhum. sérios, e eu quero trazer aqui, por exemplo, uma pesquisa da FGV que mostra
que no Brasil quase 30 milhões dos nossos brasileiros, quer dizer, praticamente 30% de quem trabalha no nosso país, esses brasileiros já estão com as suas ocupações expostas à IA generativa. O que significa? Que já estão expostas à IA, que já estão, assim, com essa possibilidade de parte das suas ocupações serem trocadas por IA. A questão bonita, o lado bonito disso, é que também nessa mesma pesquisa, a gente vê que 8 em cada 10 pessoas que usam a IA no trabalho relatam mais satisfação do que insatisfação. Então, a gente começa a perceber que as pessoas passam a ter um pouco já de opinião a respeito do que elas estão vivendo. E o mundo, não só o Brasil, está apontando para a mesma direção. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que é um órgão, né, uma instituição super conservadora, ele projeta que até 2030 a gente vai ter um saldo positivo de vagas de emprego. Vou explicar. 170 milhões, a gente está falando até 2030, 170 milhões de empregos novos surgirão e 92 milhões de empregos é provável que sejam eliminados. A gente tem um saldo positivo de vagas de 78 milhões. Então, o que a gente pode ver com isso? Muita transformação pela frente. Aí tem também uma outra informação que eu acho importante a gente trazer, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela calcula que 1 em cada 4 empregos está exposto à IA generativa, mas só 5% corre o risco real de desaparecer por completo. Isso é uma ótima notícia, mas é uma ótima notícia para quem está disposto a se movimentar, a entender o que precisa aprender, a fazer um pouco diferente algumas coisas do que foi feito até aqui. Então, a tarefa começa a mudar. A profissão inteira, raramente, ela vai desaparecer. Isso é o que está sendo descrito por estudiosos e tal, e também por profissionais multidisciplinares, porque quando a gente pega um Fórum Econômico Mundial, a gente sabe que a gente tem profissionais, expertise ali de diferentes áreas, né? Então, eu acho válido aqui, para a gente ter mais clareza ainda na prática, a gente começar a falar assim, por exemplo, quem começa a perder espaço de trabalho a partir de agora, com essa notícia aí, por exemplo, do ChatGPT Work, que na sequência a gente terá outros e tal, enfim, assistentes administrativos, analistas de dados júnior, auxiliares jurídicos que só revisam documento e desenvolvedores em início de carreira. Tem um estudo de Stanford que eu acho válido a gente citar aqui, que ele encontrou uma queda de 16% no emprego de início de carreira, exatamente nessas áreas que estão mais expostas à IA desde o surgimento do ChatGPT. Então, assim, a gente tem que trazer para a realidade que a gente vai ter que ter criatividade e estratégia para lidar com essas mudanças, as empresas e os profissionais, mas que provavelmente a gente vai encontrar o lugar de cada pessoa. Isso aí a gente está tendo bons indícios, bons sinais, como uma futurista falando, pulsando na nossa sociedade aí, principalmente daqui para frente. Por isso que dentro do futurismo a gente fala que a gente começa a viver a fase da abundância. Isso vai ser tema de um outro futuro em pauta, mas a fase da abundância para quem quer, de fato, buscar e aproveitar tantas oportunidades que a gente vai ter daqui para frente. Bom, eu falei de quem começa a ter que se preocupar, mas eu quero contar também uma notícia muito legal, que são trabalhos, profissões que começam a surgir e que já existem, tá? Com salário real e que não é só promessa. Por exemplo, o supervisor de agentes de IA. Só nos Estados Unidos, Filomena, esse cargo já paga entre 95 e 140 mil dólares por ano. E, para nossa surpresa, essa função não existia há 3 anos atrás. Tem também um outro especialista que é o de configuração de agentes. Agora, o legal, que eu acho bem interessante a gente destacar, que é para aquelas pessoas que já estão formadas e que falam, e o que eu vou fazer com a minha formação, né? Existe um terceiro grupo aí que vai ser muito beneficiado, que é, por exemplo, um advogado sênior. Vamos pegar um exemplo de um advogado sênior. O analista financeiro.
eles passam a ser diretor da sua própria IA. E como é que isso começa a acontecer? Lembra lá daquela frase que eu disse lá atrás, vamos guardar porque ela resume o nosso Futuro em Pauta de hoje? Pois não é a profissão que vai desaparecer, é parte da profissão que só era execução, que só era repetição. É exatamente isso que começa a mudar quando as pessoas passam a entregar essa parte do seu trabalho para a IA, de atividades repetitivas, de atividades ali, só que ela passa a ter que monitorar. E aí surgem, por exemplo, os diretores de IA, né? Vou te dar um exemplo assim clássico que eu acho que é assim muito importante a gente trazer para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, pensa no dono de uma empresa pequena, qualquer um que a gente conhece, do mercado, da padaria, do salão de beleza, qualquer pessoa, ou aquela loja que vende muito pelo online. O dono, normalmente, ele é multitarefas, então ele passa a manhã inteira copiando o pedido do WhatsApp para uma planilha, e a tarde inteira tentando mandar as respostas, as cobranças em diferentes nomes ali e tal. Essa pessoa, ela não vai perder o negócio dela amanhã, mas você pode ter certeza que daqui para o final do ano que vem, ela vai ter que mudar o jeito dela trabalhar, e isso para ela vai ser ótimo, porque vai trazer muito mais produtividade para o que ela faz, em vez de ela ficar repetindo ali algumas tarefas, ela vai ter braço para fazer por ela sem precisar de novas contratações. Então, pode falar. Sim. Que tem uma pergunta aqui do WhatsApp de um ouvinte. Sim. O João Souza, ele pergunta: quem será o responsável caso a ferramenta produza um documento incorreto ou tome uma decisão prejudicial? E essa pergunta ela é excelente. Olha só, quando a gente fala que a gente precisa agora do pensamento crítico e que a gente precisa acompanhar tudo que a IA estiver fazendo para nós, é muito importante, porque a responsabilidade é sempre de quem assina. A IA, ela se mantém na posição apenas de assistente, de execução ali assistente. Ela não é responsável legal. É exatamente por isso que a partir de agora, uma das habilidades mais valiosas do mercado não vai ser escrever rápido, vai ser revisar bem, compreender bem. Então, eu dou essa dica em todas as oportunidades que eu tenho, que é antes de aprovar qualquer entrega feita por uma IA, compare com algo que você, bom, se você está pedindo, normalmente você demanda algo que você sabe, né? Então, você está ali analisando o que ela te entrega e faça isso, e faça outras buscas, e seja bem amplo no seu repertório, porque é isso que vai passar a te dar o poder para assinar o que é feito pela IA. Porque, de fato, quem é responsável, respondendo diretamente, é quem assina. Então, a IA não é responsável pelo que ela produz ali, não, tá? Seria mais fácil, né, falar, olha, não fui eu que fiz, foi a IA, então vá cobrar dela, né? Mas não é o caso, Não né? é o Então, caso, né? quando a gente fala que a gente começa a ganhar superpoderes, é muito bom, né? Porque a gente ganha realmente capacidade técnica e de fazer tudo muito mais rápido. Mas a responsabilidade também aumenta, e por outro lado, essa nossa busca de entender tudo que está acontecendo e entender até mais do nosso segmento, ela começa a ser cada dia mais crucial, sabe? Daqui para frente, eu acredito muito que a gente tem 3 palavras que valem mais do que qualquer curso caro que a gente possa fazer relacionado à inovação, à tecnologia, à própria IA, sabe, Filomena? Eu falo isso com muita propriedade, porque eu pratico também. As palavras são o seguinte: eu acho que daqui para frente o ser humano precisa pensar em ter cada vez mais repertório, que é você ter
aquela referência antes de você Uhum. decidir qualquer coisa. Então, a leitura para a gente, você participar de debates, você escutar podcasts, você estar atualizado sobre uma área e sobre tudo que está mudando ao mesmo tempo. Não é você ser especialista em tudo, mas você ter um pouco, né, de opinião a respeito é muito importante daqui para frente. A segunda palavra, a segunda área que eu acho que é assim, ela é decisiva, é pensamento crítico, que infelizmente o pensamento crítico é uma dificuldade que nós ocidentais temos, porque a nossa educação, ela até aqui, ela já começou a mudar, mas assim, é uma coisa recente, mas a nossa educação até aqui, ela sempre nos trouxe para dar, ela sempre nos cobrou que a gente desse respostas, e a gente agora precisa fazer perguntas. Então, para nós ocidentais, isso tem sido uma dificuldade. Quando a gente vê as pessoas agora precisando fazer boas perguntas ou criar bons prompts e tal, e às vezes não sai como deveria, porque a partir da qualidade da sua pergunta, você vai ter a qualidade da entrega do que você vai receber, né, do modelo de IA. Então, o pensamento crítico, ele passa a ser uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Existem diversas maneiras de se desenvolver. No outro momento a gente pode falar bastante sobre isso, porque eu acho que é um assunto assim riquíssimo e muito valioso, tá? Que é o hábito de fazer pergunta, mas por favor, não se torne o chato da empresa de questionar tudo só por questionar. A ideia não é essa. A ideia é sempre fazer uma pergunta em cima daquilo, sabe? Não absorver a informação crua. Chegou para mim, é isso. Não, por que é isso? De onde é isso? Qual o motivo? E ter essas perguntas que nos trazem assim para um pouco mais de suporte técnico ali do que está sendo falado. E um terceiro ponto, que esses três, para mim, caminham juntos, tá? O repertório, o pensamento crítico e os vieses cognitivos que a gente tem. Todo ser humano, todos nós temos nossos vieses cognitivos. E o que é isso? São as nossas tendências, os nossos preconceitos. Então, fique atento, quando a IA te entregar um documento, ela produziu um material e está respondendo de acordo exatamente igual com aquilo que você gostaria de ler, gostaria de ouvir, fique atento, porque é exatamente nesse momento que a gente não pega os erros do material, do projeto, Uhum. entende? Então a gente tem que ter um pouco de condição de perceber quais são os nossos vieses cognitivos. É isso mesmo, quais são as nossas tendências, quais são os nossos preconceitos, porque e há uma coisa importante, como é que a gente lida, como é que a gente combate esses nossos vieses cognitivos? É de uma maneira bem desconfortável, viu? É a gente pulando para o lado que a gente não costuma não apoiar, pulando assim, escutando aquilo que a gente não costuma aprovar muito. Então, por exemplo, né, se você é de um politicamente você é A, você tem que pelo menos ouvir o que B está falando. Por mais que gere desconforto, você precisa ouvir, porque aí você começa a ter um pouco, você começa a desenviesar a sua opinião. Uhum. Pelo menos você está ouvindo, entende? Então, é a única maneira da gente criar essa barreira para os nossos vieses cognitivos. É isso, Filomena. A tecnologia, eu gosto de falar que agora ela aprendeu a apertar mais botões por nós. O mercado vai certamente dar uma sacudida, mas ele vai recompensar também quem souber qual botão que não deve ser apertado a partir de agora, sabe? Então, a ideia é não terceirizar tudo daqui para frente. Eu acho que a gente está entrando numa fase que a gente sai, de fato, né, de uma fase mais passiva da IA para uma fase mais ativa, com agentes autônomos, que eles passam a fazer realmente tarefas por nós, mas, por favor, vamos continuar atentos, vamos continuar monitorando aí o que está sendo entregue pela IA, porque essa é a nossa parte. E pode ter certeza que essas nossas habilidades humanas valerão ouro. É isso mesmo, obrigada. E Oi, fala, pode não, concluir. é isso aí, não. E aí a gente continua por aqui. Hoje a gente falou sobre o que está mexendo com a vida das pessoas entre quatro paredes, mas
né, dentro de escritórios, mas nos próximos a gente vai saindo e descobrindo o que está mexendo com a vida das pessoas do lado de fora dos escritórios também. Que bom. Essa foi a Silvana Paixão, com a coluna Futuro em Pauta, que está com a gente toda semana. Obrigada, Silvana. Até a próxima. Um ótimo dia. Obrigada.